Graça e paz, meus irmãos. É com grande alegria que podemos nos reunir nesse último domingo do ano 2014 para celebrarmos este culto. E alguém perguntou para mim: você vai pregar o sermão do final de ano hoje? Não vai ser no dia 31? Não, na realidade, no dia 31, a gente costuma fazer o sermão do versículo que os irmãos estão escolhendo. Aquelas folhas estão circulando por aí ou pararam em algum lugar? Dona Odete, a senhora passou as folhas para frente? Ou a senhora guardou a folha? Isso, eu deixei uma caneta com a senhora também. Onde que a senhora guardou a caneta? Tem aí? Ok. Vocês marquem o versículo que vocês gostariam de ser o nosso moto para o ano que vem, em cima do versículo. Aliás, desculpe, embaixo do versículo, tá? Você lê o versículo, é esse que você quer, você faz um X debaixo dele. É só isso. Aí no dia 31, na quarta-feira, o mais votado vai ser o versículo do ano. Como no ano passado nós tivemos o versículo de que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E então nós escolhemos todo ano um versículo, e esse versículo serve de moto para nós. Bom, hoje eu quero falar sobre novos compromissos para um novo ano. Nós vamos usar vários textos da Bíblia, portanto não precisam ficar assim muito preocupados, porque todos eles serão projetados aí, mas os que quiserem também acompanhar, fiquem à vontade. Bem, vindo para cá, hoje à noite, eu, a Sônia e o Hector, estávamos comentando que eis que o ano de 2014 já está no fim, né? Bem próximo do seu fim, e quando olhamos para trás, especialmente para essa mesma época do ano 2013, antevendo já o ano 2014, nós ficamos surpresos com quantos votos, desejos, vontades, compromissos que nós imaginamos para nós mesmos para o ano de 2014. Em 2014 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. 2014 vai ser diferente dos outros anos, eu vou realmente pegar firme nisso, eu vou resolver essa situação, eu vou, né? Mas hoje, próximo do fim do ano, se a gente olhar para trás, se vocês forem como eu, né, nós vamos ver que nós conseguimos realizar muito pouco do que realmente gostaríamos de ter feito. Todos aqueles planos que a gente fez no começo do ano e que talvez até começaram andando bem, de repente foram ficando pelos caminhos, né? Foram sendo abandonados. Hoje não dá porque não sei o quê. Isso aí não vai dar esse mês para fazer. E assim as coisas foram se tornando cada vez mais decadentes e distantes. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte:
Como nós estamos na mesma época, no ano 2014, certamente vocês já estão fazendo seus planos para 2015, né? Talvez já compraram uma agenda 2015, talvez pegaram um caderno e colocaram lá coisas que eu quero fazer em 2015, etc. e tal. E olha, eu gostaria, ou eu não gostaria, de nenhuma forma interferir com os seus planos, promessas ou compromissos que você está pensando em assumir a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2015. O que eu quero falar hoje aqui pode facilmente ser adicionado a todos os seus outros compromissos, né? A todas as suas outras decisões. Eu vou falar de 3 coisas, e eu não quero de forma nenhuma interferir nem julgar vocês no que vocês decidiram fazer no ano de 2015, contanto que seja tudo legal, que ninguém aqui esteja planejando cometer nenhum crime, não seja nada ilegal, lícito, válido, dentro daquilo que os irmãos estão bem instruídos. Então, que Deus os abençoe. Agora, eu sinto que a minha responsabilidade como pastor de vocês e como alguém que tem um interesse genuíno na vida de vocês, eu gostaria, se assim vocês me permitirem, eu não vi nenhum não, né? Sugerir alguns compromissos que eu tenho certeza que, se forem colocados em prática, farão 2015 um ano ricamente abençoado para todos vocês. Essa é a minha intenção. Então, aqui vão algumas resoluções para o ano novo 2015 para todos nós, né? Resoluções novas para o novo ano de 2015. Primeira resolução: decida hoje, pode ser aqui, agora, que você irá deixar para trás as coisas erradas que você fez. Ok? E uma das coisas que nós gostamos muito de fazer e fazemos muito é ficar remoendo as coisas erradas que fizemos. E ficamos pensando que poderia ter sido diferente, poderia ter ido numa outra direção, etc., 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 se eu tivesse feito de outra forma, se eu não tivesse feito daquela forma, e assim sucessivamente. Então, eu quero dizer para todos vocês, com todas as letras, porque isso é bíblico, que uma das maiores bobagens que nós podemos fazer com as nossas vidas é ficar remoendo nossos erros do passado. É por esse motivo que eu peço que vocês considerem o seguinte, que foi lido na leitura devocional, mas que nós vamos repetir agora, Filipenses 3, 13 e 14, aonde Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então, Paulo era muito como nós. Ninguém aqui é perfeito, né? Nós somos perfeitos em Cristo, mas ainda estamos um longo caminho a percorrer. Então, Paulo diz, olha, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Agora eu quero que você preste atenção. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus está nos chamando para o lar celestial. E Ele quer que nós sejamos
pessoas que andem para onde? Para frente. Nada de ser crente caranguejo. Caranguejo que gosta de andar para trás, para o lado e tal, dificilmente ele vai para frente, né? Nada de crente caranguejo. Crente de verdade, andar para frente. E tomar a decisão séria de deixar para trás as coisas erradas que eu fiz. Sabe por quê? Porque se você é um crente razoável, e eu acredito que a maioria aqui de vocês são, essas coisas erradas que você fez, como as que eu fiz, elas já foram todas confessadas para Deus. E o inimigo vira e mexe, traz essas coisas à tona de novo. E a gente acaba mergulhando, afundando nisso aí, acaba remoendo de novo uma coisa que já foi tratada com Deus, já foi perdoada, etc. e tal. Então, eu quero que vocês entendam que não é justo, não é lícito que nós fiquemos remoendo coisas que Deus já perdoou. Ok? O que Deus já perdoou deve ficar para trás. O Paulo diz, olha, eu procuro esquecer as coisas que ficaram para trás. Porque a gente faz muita burrada. E se você ficar pensando demais nas besteiras que fez, você vai ter um 2015 muito triste. Então esquece o ano de 2014 e as besteiras que você fez e vamos para frente. Porque o próprio Deus promete o seguinte em Hebreus 10, 16 e 17. Ele diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Eles aí são vocês, somos nós. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Todo mundo que está aqui sabe quando está transgredindo a lei de Deus. Todo mundo sabe. Entendeu? A Natália, quando ela conta uma lorota para alguém, ela sente na hora o espírito. Isso não é verdade, Natália. É ou não é, Natália? Não é assim que funciona? E não adianta dizer assim, nossa, Natália mente. Todo mundo mente. A verdade é uma só. Todo mundo mente. Né? Quando você diz para uma pessoa, não, olha, você pode levar esse produto, porque ele realmente é de boa qualidade. Entendeu? Quando ele não é de boa qualidade, né? Você está enganando a pessoa, o Espírito aponta para você e diz, olha, não fala isso, né? Quando você sente inveja do seu irmão, porque ele conseguiu, com a graça de Deus, trocar de carro, fazer alguma coisa para melhorar a vida e tal, o Espírito aponta lá. Por quê? Porque a lei de Deus, ele diz assim, quando a gente se converte, Deus grava a lei dele no nosso coração. Então a gente sabe que não deve mentir, a gente sabe que não deve enganar, a gente sabe que tem que falar a verdade, a gente sabe que tem que servir uns aos outros, a gente sabe que quando alguém nos liga e diz, olha, eu preciso de ajuda, não é justo a gente dizer, desculpe, mas agora não dá para te ajudar, quando dá, né? A menos que você realmente vá tirar, tenha que decidir entre ajudar o irmão ou tirar o pai da forca, aí eu recomendo que você vá tirar o pai da forca. Mas, fora isso, vai lá ajudar o irmão. Mas eu vou ter que largar o que eu estou fazendo aqui, tão legal vendo as coisas no Facebook para ir lá ajudar o irmão e tal. Olha, vai aprendendo, tá? Porém no seu coração as minhas leis,
sobre a sua mente as escreverei. Aí, verso 17 diz assim, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre. Quem está dizendo isso? De quem são essas palavras? Do próprio Deus. Então, não é justo que a gente fique remoendo aquilo que Deus diz, não vou me lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta bem simples. Que tipo de tolos, presta bem atenção, que tipo de tolos somos nós quando insistimos em remoer os erros do passado, sabendo que Deus mesmo nos promete nunca mais lembrar deles? Que tipo de tolos você acha que nós somos? Hã? Quem falou aí? Falou o quê? Grande tolos. Mostra aí o que eu escrevi aí. Ela não sabia. Somos tolos bem grandes. Baixa um pouquinho aí para... Não dá para baixar? Os versículos lá estão aparecendo todos cortados assim? Mas não tem um pezinho aí que dá para tirar desse projetor aí? Assim fica prejudicado, né? Aí, meu garoto. Somos tolos bem grandes. Porque Deus diz que perdoa e a gente insiste em remoer, certo? Quanta tolice. Quanta tolice. Então, vamos tomar essa decisão, essa resolução e assumir esse compromisso uns com os outros e diante de Deus, de que em 2015 não iremos mais remoer nossos erros do passado, uma vez que tenhamos confessado os mesmos para Deus, que promete perdoar e esquecer os mesmos para sempre. Promessa maravilhosa. Veja que essa promessa não permite a existência de um lugar terrível, conhecido aí, mundo afora, como purgatório, porque os pecados, uma vez confessados, são esquecidos por Deus para sempre. Então não tem que purgar nada mais, acabou. Agora, quando a gente começa a remoer, pode saber que é o inimigo. E às vezes o inimigo está dentro de casa, às vezes é a filha, é a mãe, é o pai, que nos lembra que nós fizemos alguma coisa assim assada há tanto tempo atrás e tal. Olha, isso aí não ajuda. Então, vamos esquecer nós mesmos, os nossos pecados, e vamos também esquecer os pecados dos outros, ok? Vamos deixar de... Porque, especialmente vocês mulheres aí, e se vocês forem igual a minha mulher, quando a gente briga mesmo para valer, ela lembra de coisas do tempo do começo do namoro, né? O que eu não acho justo, de jeito nenhum, porque são coisas de 30 anos atrás. Se não passou até agora, não esqueceu até agora, meu Deus do céu, quando é que vai esquecer um negócio desse, né? Então, olha, cuidado para não ser vitimado pelo inimigo
e ser usado por Ele, trazendo uma coisa que já deveria ter sido esquecida e continua sendo lembrada. Essa é uma ótima resolução para 2015. Não me lembrar dos meus erros do passado. O passado ficou no passado. Paulo diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não quero saber. Isso tudo já passou, não pode ser mudado, não há nada que possa ser alterado, etc, etc. Eu tinha 2 cadelas, de verdade, cadelas de 4 patas, as coisas mais lindas do mundo. Mas elas morreram, ficaram velhinhas e morreram. Então, eu não posso ficar remoendo que, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Será que se eu tivesse levado mais uma vez no veterinário e tal, elas iam morrer qualquer dia, mais cedo ou mais tarde, né? Então, primeira coisa, decida esquecer, ou, como é que nós falamos mesmo? Decida deixar para trás as coisas erradas que fizemos. Deixe para trás. 2. Segundo lugar, decida abrir mão e sepultar todos os ressentimentos que você carrega dentro de você. Esse é um assunto muito sério. Tem ressentimento de hoje e tem ressentimento também de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, do dia que você nasceu, né? Quando aquela enfermeira lá meteu a mão no seu traseiro e fez você abrir o berreiro. Tem gente que se ressente disso, até hoje, né? Precisa acertar essa situação. Então, como a gente fez com o item anterior, também nós vamos começar com um versículo bíblico, que vai ser Colossenses 3:13, que diz assim, agora dá para ler, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ok? Então, eu digo assim, uau, esse é um grande desafio para todos nós, durante o ano de 2015. Note bem as palavras de Paulo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E como foi que Cristo nos perdoou? Gratuitamente, graciosamente. Ele não nos fez implorar de joelhos, Ele não nos colocou de joelho em cima de grãos de milho, dizendo, ó, vai ficar 1 hora aí e tal, e depois vou pensar, né? Não, o Senhor nos perdoa graciosamente. E nós somos tão arrogantes que não perdoamos, ou colocamos condições para perdoar. Uma vez eu fui pedir perdão para o cara e falou para mim assim, eu te perdoo se você prometer que você não vai fazer de novo. Eu falei, desculpe, mas isso eu não posso prometer. Né? Isso é um absurdo, eu não posso prometer um negócio desse, que eu não vou fazer de novo. Né? Então, algumas coisas nós podemos prometer que não vamos fazer de novo. Né? Coisas muito sérias, como quando a gente mata alguém, alguma coisa assim. Né? Agora, bobagens do dia a dia, a gente está sujeito a fazer, né? A repetir. Então, Deus nos deu um exemplo, né?
Ele mesmo é o exemplo, assim como Deus, né? O Senhor vos perdoou, ele nos deu o exemplo, e Ele deseja que a gente siga esse exemplo. Ele deseja que nós tomemos hoje a decisão de abrir mão de todo e qualquer ressentimento e que tal decisão se estenda por todo o ano de 2015, 16, 17, né? E assim vai indo. Mas, Alex, será que você poderia explicar melhor o que é um ressentimento? Como se ninguém soubesse, né? Vou explicar. Um ressentimento é um nível profundo de mágoa. Não é uma mágoazinha superficial, é uma mágoa profunda, né? Que retemos contra algo, alguma situação, contra alguém, e que precisamos abrir mão da mesma antes que ela se transforme numa raiz de amargura que envenene a vida da gente e com isso destrua não apenas a nossa própria vida, mas a nossa família e, dependendo do caso, pode destruir até mesmo a própria igreja, dependendo da intensidade com que a pessoa tem esse ressentimento, né? Mas aí talvez alguém está pensando aí assim, pastorzinho, não está exagerando não? Estou não, né? Pastorzinho não está exagerando não, está falando a verdade. Hebreus 12:15, o autor de Hebreus nos adverte com essas palavras: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, ou seja, isolando-se da graça de Deus e tentando viver a vida cristã na carne, porque aí só vai dar confusão. A gente precisa da graça de Deus todos os dias. E nem haja alguma raiz de amargura que, brota dentro da gente, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Que quando a gente está magoado com alguém, ressentido com alguém, a gente contamina outras pessoas. A gente contamina o marido, contamina os filhos, contamina o vizinho mais próximo, contamina o irmão, a irmã. Essa é uma verdade. Já tome muito cuidado, porque esses ressentimentos podem produzir essa raiz de amargura e criar um estrago danado. Os ressentimentos, quero que vocês saibam disso, são marcas evidentes de um espírito não perdoador, que nos conduz a atitudes características de pessoas que não perdoam. Tem gente que não perdoa. Isso quer dizer que essas ações de não perdoar, são idênticas a alimentar uma profunda antipatia por alguém. Você está aqui, a pessoa entra por aquela porta, você fala, ai, vira a cara assim, chegou quem eu não queria que chegasse. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Ressentimentos são perigosos, irmãos, porque eles são destrutivos. Ressentimentos destroem casamentos. Ressentimentos separam familiares. Ressentimentos arruinam amizades. Ressentimentos dividem uma igreja.
E alguns aqui, entre nós, precisamos abrir mão de algum tipo de ressentimento. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Alguns de vocês, talvez, nutram de alguma forma algum tipo de ressentimento contra seus próprios filhos. É raro isso acontecer, mas muitas vezes acontece. Pais, porque são pais e amam os seus filhos demais, não estão dispostos a reconhecer muitas vezes que tem algum tipo de ressentimento contra o filho. Mas talvez tenha. Então é bom tratar essa questão com sinceridade, com honestidade, confessar o pecado, receber o perdão e se libertar disso. Por outro lado, alguns de vocês, filhos, nutrem ressentimento por seus pais por causa de abusos físicos e emocionais que os mesmos infligiram em vocês. E lá no fundo da sua memória você lembra de alguma coisa que sua mãe te fez, seu pai te fez, que não devia ter feito, e aquilo está lá desde os 13 anos. Né? Eu me lembro uma vez, convidamos um casal para jantar lá em casa, e a esposa desse casal já era uma mulher entre 35 e 40 anos, né? Mas ela nos contou uma história que havia acontecido com um antigo pastor da igreja onde eles frequentavam. E quando ela contou a história, as lágrimas desceram pelo rosto, porque ela sentiu novamente toda a humilhação e toda a vergonha e toda a pressão que foi colocada sobre ela há sei lá quantos anos atrás. Aquilo ainda estava fermentando lá dentro. Então a gente tem que reconhecer essas coisas e acertar. Talvez alguns de vocês aqui nutrem ressentimentos por companheiros de trabalho, seja por algo que eles fizeram, ou porque você alimenta algum tipo de inveja deles, alguma coisa, e você tem algum tipo de ressentimento. É necessário abrir o jogo. Outros nutrem algum ressentimento por causa de alguma discussão, argumento com outra pessoa ou pessoas que pode ter acontecido hoje de manhã ou pode ter acontecido há 10 anos atrás, mas você ainda não esqueceu. Ainda não me esqueci do que aquela pessoa me disse naquele dia. Outros nutrem ressentimentos até mesmo por pessoas aqui da congregação. E é preciso que isso seja tratado e acertado. É Deus quem diz que temos que abrir mão e sepultar definitivamente esses ressentimentos. E eu pergunto a vocês, quando poderíamos achar um tempo melhor do que nesses dias em que estamos tomando decisões daquilo que queremos fazer em 2015? Que uma das decisões, então, seja que eu vou abrir mão dos ressentimentos que eu sei que eu tenho dentro de mim. Confessar a Deus e largar a mão. Porque às vezes a pessoa não sabe que você tem esse ressentimento, a pessoa trata você normal, ela não consegue perceber porque a gente disfarça bem, né?
que nós realmente estamos sorrindo para ela e desejando um feliz ano novo, com o pescoço quebrado, né? Assim, mas não nice, né? Sem muito, né? Então, essas coisas todas têm que ir embora. Em terceiro e último lugar, tome a decisão de, naquilo que depender de você, restaurar qualquer relacionamento que esteja quebrado. Ok? Todos nós temos alguns relacionamentos quebrados. Alguns aqui dentro, outros lá fora, outros lá fora mais distantes ainda. Mas tome a decisão de restaurar, como Paulo diz em Romanos 12, 18, se possível, né? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, uma vez eu tinha uma ovelha terrível, ela falou assim, ainda bem que falou homens, nós mulheres estamos fora desse negócio, nós não temos que reconciliar com ninguém. Não é verdade. Aqui homens é um termo geral para seres humanos, vale para homem e para mulheres. Note que isso é pessoal, né? No que depender de vocês, de você, João, de você, Vera, de você, Ana, de você, Sônia, etc., de mim, Alex. É a vontade de Deus que cada um de nós se empenhe para consertar qualquer relacionamento que esteja quebrado, danificado, prejudicado, etc. A gente possa realmente trabalhar nisso daí. Agora vou contar o segredo para vocês, o segredo para consertar os relacionamentos que estão quebrados. O segredo é que para consertar um relacionamento quebrado, muitas vezes é necessário proferir aquelas palavras medonhas. Medonhas é que cria um grande medo em nós, que são quais? Eu estava errado. Por favor, me perdoa. Essas palavras são difíceis, são medonhas. Quantos aqui já ouviram falar num cara chamado John Taupin? John Taupin. Ninguém nunca ouviu falar em John Taupin. Bom, John Taupin é um inglês, ele é um poeta, e ele escreveu um poema cujo título diz o seguinte, eu vou ler em inglês, depois eu vou traduzir. O título do poema é Sorry seems to be the hardest word, que quer dizer, me desculpe, parece que essa é a palavra mais difícil. E aí, esse poema ficou imortalizado, todo mundo já ouviu, né? Na voz do Sir Elton John, né? É aquela música que diz What do I have to do to make you love me? O que eu preciso fazer para você me amar? What do I have to do to make you stay? O que eu preciso fazer para você ficar? What can I say when it's all over? O que eu posso dizer quando tudo terminou? And sorry seems to be the hardest word. E me desculpe, parece ser a palavra mais difícil de ser expressada. Né? Alguém achava que o Elton John só cantava porcaria? Ele cantou algumas
músicas muito bonitas, porque muitas das letras que ele cantou foram escritas por esse John Taupin, né? Ele era o letrista durante muitos anos do Elton John, né? Então, pedir perdão não é fácil. Quantos casos aqui hoje, né? Desculpe, não casos, mas quantos casais aqui hoje podem pôr as coisas em ordem? Aproveitar o momento, a pregação, o mover do Espírito nessa direção, para pôr as coisas em ordem, admitir os seus erros e pedir perdão para a esposa ou para o esposo. Olha, sabe aquele negócio que eu falei outro dia? Foi mal. Eu estava errado. Me perdoe. Ou quantos irmãos e irmãs poderiam se acertar hoje à noite de ressentimentos que têm impedido o surgimento de uma comunhão plena e verdadeira, né? Então eu espero que antes de vocês irem embora, se você tem alguma mágoa de alguém, entendeu? Se a Rosa não acertou no seu cabelo um dia e você ficou magoada com isso, entendeu? Se o André foi lá mexer na eletricidade da sua casa e acabou queimando um monte de fio lá e tal, procura esses irmãos, diz: olha, você vai desculpar, mas eu realmente tenho uma bronca de você desde aquele dia, né? E eu queria que você me perdoasse, que isso não está certo. Hoje eu reconheço que isso não está certo. Então, a gente vai concluir, porque precisamos terminar. Rapidamente vou repassar esses pontos e acabou. Em primeiro lugar, Deus tem prometido perdoar e esquecer os nossos pecados confessados. Ele diz assim: nunca mais me lembrarei. Quando ficamos remoendo nossos erros do passado, é como se estivéssemos dizendo para Deus que nós não cremos nem nele, nem no que ele nos diz na sua palavra. Ah, Deus, o Senhor diz que perdoa e não se lembra mais, mas eu não creio, porque eu gosto de ficar remoendo meus erros. Isso se chama autopiedade. É um pecado terrível. Autopiedade. É como o cachorro lambendo a própria ferida. Não tem mais ferida. Uma vez confessada, acabou a ferida. Que Deus nos guarde de agir desse modo, de pecar contra Ele, de agir de um modo que a gente esteja dizendo para Deus: eu não creio em você, não creio na sua palavra. Que coisa terrível. Em segundo lugar, nós temos que ser honestos e admitir que um dos maiores escândalos dentro das nossas igrejas é o fato de que irmãos e irmãs estão alimentando profundos ressentimentos uns contra os outros. Isso escandaliza não apenas os crentes, mas especialmente os incrédulos. Porque muitas vezes nós não tomamos cuidado. Às vezes nós estamos junto com um incrédulo e vem vindo um irmão ou uma irmã da igreja e a gente fala para o incrédulo: ai, crédulo, lá vem aquela mulher, lá vem aquele homem. A gente fala isso para o incrédulo. Aí o incrédulo olha e fala assim: pessoal, esses caras eles são da mesma igreja e se tratam assim, por quê, hein? Jesus disse que o mundo vai saber que somos discípulos dele se tivermos ressentimentos uns contra os outros, é isso que ele falou? Ou se tivermos amor uns pelos outros. O mundo saberá que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, muito cuidado. 3.
Não se deixe enganar. Pedir perdão é algo difícil. Se alguém disser que é fácil, está mentindo. Pedir perdão é algo muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque nós somos orgulhosos e pedir perdão, a gente tem que se humilhar, a gente tem que admitir que errou e ninguém gosta disso. Mas se você quer fazer a coisa andar em 2015, engole o teu orgulho, vai lá e pede perdão. É algo difícil, mas absolutamente necessário se nós queremos consertar nossos relacionamentos quebrados. Além de consertar imediatamente alguns aqui hoje à noite, antes de sair, se você tem algum relacionamento quebrado com alguém, né? Também tome a decisão de consertar outros à medida que Deus for abrindo portas para você agir como deve durante os próximos dias e durante o ano de 2015, né? Eu tenho alguns relacionamentos que eu preciso consertar lá em São Paulo. Eu preciso aproveitar essas viagens que eu vou lá para ligar, para marcar com um ou com outro e dizer, olha, eu preciso me encontrar com você, preciso falar com você. Então, vamos tomar essa decisão. Nós queremos ser uma igreja de paz, uma igreja que promova a fraternidade, a paz, o amor, não o ressentimento, não o ódio, etc. Então, em quarto e último lugar, eu quero dizer para você o seguinte: tenha coragem. Como Deus falou para Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. É Deus que nos manda fazer essas coisas, então nós temos que ser fortes e corajosos. E Ele vai nos abençoar. Ele diz, olha, eu vou abençoar. Se você tomar a minha palavra pelo que ela vale, e você for obediente a ela com fé, eu vou te abençoar. Tome a decisão de se perdoar e esquecer os erros que você cometeu no passado. Tome a decisão de perdoar as outras pessoas. Cuidado com a amargura da alma. Tenha coragem para pedir perdão para os outros e também para Deus, com o objetivo de restaurar os relacionamentos quebrados. Haja com coragem e com fé em todas essas decisões, e eu garanto para você que o seu 2015 vai ser muito melhor do que o seu 2014. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.